Hoje vamos falar sobre algo que desafia a nossa compreensão: a ressurreição. Você sabia que, além de Jesus, outras pessoas também foram ressuscitadas na Bíblia? São histórias incríveis que muitos desconhecem, mas que revelam poderosos milagres que aconteceram em momentos de fé profunda e intervenções divinas. Imagine um jovem que, após cair de uma janela durante uma longa pregação, foi trazido de volta à vida. Ou como, na morte de Jesus, muitos santos ressuscitaram e andaram pela cidade de Jerusalém. São narrativas que, ao serem entendidas, nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre os mistérios da morte e da vida eterna. Esses relatos vão além de milagres isolados. Eles nos ensinam sobre o poder de Deus e sua capacidade de transformar o impossível. Agora você deve estar se perguntando: por que tantas pessoas foram ressuscitadas na Bíblia? Vamos explorar juntos essa história, revelando um mundo de fé e milagres que talvez você nunca tenha imaginado. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O filho da viúva de Sarepta, ressuscitado pelo profeta Elias, 1 Reis 17, 17 a 24. A fome assolava a terra, e uma viúva de Sarepta, já sem esperanças, foi surpreendida pelo profeta Elias. O homem de Deus, sustentado pelo milagre da farinha e do azeite que não se acabavam, tornou-se hóspede daquela casa. Mas, de repente, a tragédia bateu à porta. O único filho da mulher adoeceu e morreu. Desespero, lágrimas e um questionamento inevitável. Por que Deus permitiu isso? Elias, tomado de compaixão, carregou o menino para o quarto e se lançou sobre ele em clamor. 3 vezes Elias se estendeu sobre o corpo inerte, clamando ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças tornar a alma deste menino a entrar nele. 1 Reis 17, 21. E então, algo extraordinário aconteceu. A vida retornou. O menino respirou novamente e Elias o entregou à sua mãe, que, entre soluços e espanto, declarou: Agora sei que és um homem de Deus. O milagre não apenas restaurou um filho à sua mãe, mas fortaleceu a fé daquela mulher e mostrou que Deus é soberano até sobre a morte. Este episódio marca a primeira ressurreição registrada nas Escrituras e revela um padrão. Deus usa seus profetas para manifestar o impossível. Mais do que um ato isolado, este evento apontava para algo maior. Se um profeta podia clamar e ver um morto ressuscitar, o que aconteceria quando o próprio Filho de Deus caminhasse entre os homens? O fio da história bíblica se entrelaça e os ecos deste milagre ressoariam séculos depois, quando outro profeta, em outra época, enfrentaria uma situação semelhante. Segundo o filho da Sunamita, ressuscitado pelo profeta Eliseu, 2 Reis 4:22 a 37. A mulher sunamita não pediu um filho, mas o recebeu como um presente divino através da promessa do profeta Eliseu. O menino crescia saudável até que, em um dia comum, sentiu uma dor intensa na cabeça e morreu nos braços da mãe. A dor da perda, no entanto, não a fez desmoronar. Em vez de lamentar, ela tomou uma decisão ousada. Cavalgou até o Monte Carmelo, onde Eliseu estava, e recusou-se a aceitar um não como resposta. Sua fé era inabalável, e ela sabia que Deus tinha a última palavra. Eliseu enviou seu servo Geazi com seu bordão para colocá-lo sobre o corpo da criança, mas nada aconteceu. A mãe não aceitou substitutos. Ela queria Eliseu. O profeta então entrou no quarto, fechou a porta e orou. Em um gesto misterioso, deitou-se sobre o menino, olhos com olhos, boca com boca, mãos com mãos. Aos poucos, o corpo frio começou a se aquecer. O profeta repetiu o ato, e então o impossível aconteceu. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Este milagre reforça um princípio poderoso: a persistência da fé. A sunamita não permitiu que a morte fosse o ponto final da história. Sua busca incansável por Eliseu simboliza a confiança inabalável no poder de Deus, que age através dos seus servos. Mas se um profeta podia trazer um menino de volta à vida, o que dizer de aquele que tinha em suas mãos a chave da morte e do inferno?
O tempo avançava e novas ressurreições viriam para desafiar ainda mais os limites humanos. Homem ressuscitado ao tocar os ossos de Eliseu. Segundo Reis 13, 20 e 21, Eliseu havia partido deste mundo, mas o poder de Deus que operava nele não se extinguiu com sua morte. Seu túmulo tornou-se cenário de um milagre inesperado. Durante o enterro, um grupo de homens, ao avistar saqueadores moabitas, apressou-se em lançar o cadáver que carregavam na sepultura mais próxima, justamente a de Eliseu. O que aconteceu em seguida desafia qualquer lógica humana. Ao tocar os ossos do profeta, o morto reviveu e se levantou. O que poderia explicar tal evento, senão a presença duradoura do poder divino? Esse acontecimento demonstra que a unção não se limita ao tempo de vida de um servo de Deus. O poder que operava através de Eliseu não morreu com ele, provando que a autoridade do Eterno transcende gerações. Não era o profeta quem ressuscitava, mas sim o Deus que o capacitava. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se até os ossos de um homem de Deus poderiam testemunhar seu legado, quanto mais aquele que seria a própria ressurreição e a vida. Esse evento também destaca a imprevisibilidade dos milagres divinos. O morto não orou, não clamou, sequer teve a chance de exercer fé. Ainda assim, a simples conexão com algo impregnado pelo poder de Deus foi suficiente para trazê-lo de volta. Esse episódio isolado era apenas uma sombra do que estava por vir. Logo, ressurreições deixariam de ser eventos inesperados e passariam a fazer parte da própria identidade do maior personagem da história, Jesus Cristo. Quarta filha de Jairo, ressuscitada por Jesus, Marcos 5, 30 e 5 a 43. Jairo, um líder da sinagoga, estava desesperado. Sua filha, de apenas 12 anos, estava à beira da morte. Ele correu até Jesus, suplicando por um milagre. No entanto, enquanto ainda falava com o mestre, a pior notícia chegou. Tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Lucas 8,49. Mas Jesus, com uma serenidade inabalável, respondeu: Não temas, crê somente e serás salva. Contra toda lógica, contra o diagnóstico final da morte, Jesus seguiu até a casa de Jairo. Ao chegar, encontrou um cenário de pranto e desespero. Profissionais do luto já estavam ali, chorando a perda irreversível. Mas Jesus surpreendeu a todos ao dizer: A menina não está morta, mas dorme. Marcos 5,39. E riram dele. A incredulidade dos presentes contrastava com a certeza do Filho de Deus. Ele afastou a multidão incrédula e entrou no quarto apenas com os pais da menina e 3 de seus discípulos. Então, o milagre aconteceu. Jesus tomou a mão da menina e disse: Talitá cumi, que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente a vida voltou ao corpo da criança. Ela se levantou, andou, e Jesus, em um gesto de ternura, mandou que dessem algo para ela comer. A morte que parecia ter vencido foi apenas um breve sono diante do poder absoluto do Filho de Deus, filho da viúva de Naim, ressuscitado por Jesus. Lucas 7:11 a 17. Uma viúva caminhava para enterrar seu único filho. O cortejo fúnebre seguia pelas ruas de Naim, marcado pelo choro e pelo desespero de uma mãe que, além da dor da perda, enfrentava a incerteza do futuro. Viúva e agora sem filhos, seu destino era o abandono e a miséria. Mas ao longe surgia uma outra comitiva, Jesus e seus discípulos. Os caminhos se cruzaram e, diante da cena, o coração do mestre se moveu de compaixão. Sem que ninguém o chamasse, sem que houvesse um pedido de socorro, Jesus interveio. Ele se aproximou do caixão e fez o impensável. Tocou-o. O gesto, ousado para a cultura judaica, que evitava o contato com mortos, interrompeu a marcha da morte. E então ele falou: Jovem, a ti te digo, levanta-te. No mesmo instante, o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. O impacto foi avassalador. O espanto tomou conta da multidão, e muitos começaram a glorificar a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa ressurreição não apenas restaurou a vida de um jovem, mas revelou um Deus que vê as dores mais profundas
e age mesmo quando ninguém pede. O luto daquela mulher não passou despercebido aos olhos do Criador. Lázaro, ressuscitado por Jesus após 4 dias no túmulo. João 11, versículo 1 a 44. Lázaro não era um desconhecido para Jesus. Ele, junto com suas irmãs, Maria e Marta, era um amigo próximo do Mestre. Quando adoeceu, suas irmãs enviaram um recado urgente. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Mas, surpreendentemente, Jesus não correu até Betânia. Ele permaneceu mais 2 dias onde estava. E quando finalmente decidiu ir, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Para muitos parecia tarde demais, mas para Cristo era o momento exato para manifestar a glória de Deus. Ao chegar, encontrou Marta angustiada. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cria que Jesus poderia ter impedido a morte, mas não imaginava o que ele faria a seguir. Maria, tomada pela dor, caiu aos pés do Mestre, e ao vê-la chorar, Jesus também chorou. Mas então, ele se dirigiu ao túmulo e ordenou: tirai a pedra. João 11, 39. Marta hesitou. Senhor, já cheira mal. A decomposição já havia começado. Jesus não recuou. Ele orou ao Pai e então bradou: Lázaro, vem para fora. João 11, 43. O impossível aconteceu. O homem que estava morto emergiu do túmulo, ainda envolto em faixas. Desatai-o e deixai-o ir. João 11, 44. Disse Jesus. O milagre foi tão impressionante que muitos judeus creram nele naquele dia. Mas os líderes religiosos, temendo seu poder crescente, decidiram que precisavam dar um fim definitivo ao Nazareno. A ressurreição de Lázaro foi a maior prova de que Jesus tinha domínio absoluto sobre a vida e a morte. No entanto, ela também desencadeou a conspiração que levaria o próprio Cristo ao Calvário. A questão era: se ele podia chamar um morto de volta à vida, o que aconteceria quando ele próprio entrasse em um sepulcro? Jesus Cristo, ressuscitado por Deus ao 3º dia, Mateus 28, 1 a 10, Marcos 16, 1 a 8. O sepulcro estava lacrado, soldados romanos o guardavam, e o silêncio da morte parecia definitivo. O mundo havia assistido à execução de Jesus, açoitado, crucificado e sepultado. Tudo indicava que era o fim. Mas ao 3º dia, algo extraordinário aconteceu. Antes do amanhecer, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo, levando perfumes para embalsamar o corpo. No entanto, encontraram a pedra removida e ouviram a mensagem que mudaria a história para sempre. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 5 a 6. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre entre tantos. Foi o evento central da fé cristã. Ele não foi ressuscitado por um profeta ou por um apóstolo, mas pelo próprio poder de Deus, provando que nem mesmo a morte poderia detê-lo. Durante 40 dias, ele apareceu a muitos: a Maria Madalena, aos discípulos no caminho de Emaús, a Pedro, aos 12 e até a mais de 500 pessoas de uma só vez. Seu corpo glorificado trazia as marcas da cruz, mas ele estava vivo, falando, comendo e ensinando sobre o reino de Deus. Esse evento não era apenas uma demonstração de poder, mas a garantia da vitória sobre o pecado e a morte. Paulo escreveu: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 17. Sem a ressurreição, o cristianismo seria apenas mais uma filosofia, sem esperança real. Mas porque ele venceu a morte, a promessa da vida eterna se tornou acessível a todos que creem. A tumba vazia não foi um final, mas o começo de uma nova era para a humanidade. A ressurreição de Cristo selou sua identidade como o Filho de Deus e abriu caminho para um novo capítulo na história divina. Mas ele não foi o último a vencer a morte. Houve outros que, em um momento misterioso, ressuscitaram junto com ele, cumprindo um sinal profético surpreendente. Quem eram eles? Vários santos ressuscitados após a morte de Jesus. Mateus 27, 50 a 53. Naquele momento de grande angústia, quando Jesus expirou e entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou, o terremoto sacudiu a terra
e várias tumbas foram abertas. Mas o milagre mais impressionante estava por vir. Muitos santos, que já haviam partido, foram ressuscitados. Este acontecimento extraordinário foi uma confirmação do poder absoluto de Cristo, não só sobre a morte de um único homem, mas sobre a morte como um todo. Esses santos, que ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus, Mateus 27, 53, saíram de suas sepulturas e apareceram para muitos na cidade de Jerusalém. Imagine a cena. Homens e mulheres que haviam morrido há anos ou até séculos, voltando à vida, com os corpos restaurados, andando entre os vivos. Esse não foi apenas um sinal de vida, mas uma prova de que, pela morte e ressurreição de Jesus, o destino de todos os fiéis seria alterado. A morte não tinha mais a última palavra. Porém, esses ressurretos não ficaram entre os vivos por muito tempo. O texto bíblico não descreve com detalhes o que aconteceu depois, mas sabemos que esses santos voltaram para a morte como um testemunho temporário do poder de Deus. A transitoriedade dessa ressurreição sublinha a grandiosidade da ressurreição de Cristo, que é eterna e permanente. Esses muitos corpos de santos foram uma amostra do que está por vir, no fim dos tempos, quando todos os mortos em Cristo serão ressuscitados. Dorcas, Tabita, ressuscitada por Pedro, Atos 9, 36 a 42. Dorcas, ou Tabita, era uma mulher conhecida por sua bondade e generosidade. Ela se dedicava a ajudar os pobres, fazendo roupas e cuidando dos necessitados em sua comunidade. Quando ela faleceu, a dor foi imensa, especialmente entre as viúvas que dependiam de sua ajuda. Elas, cheias de tristeza, trouxeram as vestes que ela havia feito para mostrar a Pedro o quanto sua morte havia deixado um vazio. Era um testemunho da vida de serviço que ela havia vivido. Pedro, sentindo o peso da situação, pediu para todos saírem do quarto onde o corpo de Dorcas estava. Ele se ajoelhou, orou e em seguida se levantou e disse: Tabita, levanta-te. Atos 9 e 40. Para a surpresa de todos, ela se sentou e abriu os olhos. A comunidade ficou em êxtase e a notícia de sua ressurreição se espalhou rapidamente. A fé das pessoas se fortaleceu, pois esse milagre não foi apenas um sinal do poder de Pedro, mas da contínua obra de Deus através dos apóstolos. Este ato de ressurreição, mais uma vez, trouxe à tona a conexão entre fé e ação. Dorcas não foi apenas ressuscitada por uma simples palavra. Ela foi trazida de volta para cumprir um propósito. Sua vida tinha sido marcada por uma generosidade que a tornara um exemplo para todos. Seu milagre não foi um evento isolado, mas um reflexo do impacto que suas boas obras tiveram sobre os outros. Ela foi um testemunho de como nossas ações de amor podem, de fato, ter um impacto eterno, até mesmo em momentos de morte. Eutico, jovem que caiu de uma janela durante a pregação de Paulo e foi ressuscitado por ele. Atos 20 e 07 a 12. Em uma noite, enquanto Paulo pregava em Troade, o salão estava lotado de fiéis atentos, mas o cansaço era inevitável. Entre os ouvintes estava Eutico, um jovem que, sentado em uma janela, não conseguiu manter-se desperto diante do longo sermão. O ar abafado e a exaustão fizeram com que ele caísse do terceiro andar para o chão e ficou imediatamente sem vida. O pânico tomou conta da reunião, mas Paulo, sem hesitar, desceu até ele. Quando Paulo chegou, ele se debruçou sobre o corpo de Eutico e disse: Não vos alardeis, porque a sua alma está nele. Atos 20 e 10. Com estas palavras, o apóstolo fez algo extraordinário. Ele não apenas orou, mas declarou com autoridade a vida de Eutico, como se soubesse que a morte não teria o último dizer. Para a surpresa de todos, o jovem foi ressuscitado e voltou a se reunir com os outros. Ele estava vivo, e o milagre não só trouxe vida ao jovem, mas também um grande fortalecimento para a fé da igreja local. Esse episódio nos mostra como a fé de Paulo não estava apenas em palavras, mas em ações firmes que desafiavam até mesmo as leis da natureza. Quando a morte parecia ter a última palavra, a vida, por meio do poder de Cristo, era restaurada. O milagre de Eutico não era apenas uma interrupção da morte, mas um sinal do compromisso de Paulo em levar a mensagem de Cristo até os confins do mundo, confiando plenamente no poder de Deus
para operar o impossível. À medida que exploramos essas ressurreições bíblicas, uma coisa fica clara: a morte não tem a palavra final. Cada história revela não apenas o poder divino sobre a morte, mas também o propósito eterno que Deus tem para cada um de nós. Esses milagres nos lembram de que a vida não é algo que simplesmente acontece. É algo que Deus controla e molda, seja em momentos de milagre, seja em momentos de dor. Mas o que nos leva a refletir profundamente é a lição de que, ao ressuscitar essas pessoas, Deus não apenas agiu em benefício delas, mas em benefício de todos nós. Elas foram ressuscitadas para que a fé fosse fortalecida, para que o povo entendesse o poder de Deus e para que a obra de Cristo fosse testemunhada de maneira real e transformadora. É através dessas histórias que nossa esperança é renovada. Por fim, ao olharmos para essas narrativas de vida e morte, somos desafiados a pensar sobre o propósito maior que existe por trás de tudo. O que a ressurreição de Jesus e desses outros personagens pode ensinar sobre nossa própria jornada? Estamos preparados para viver de maneira tão profunda e transformadora, com a certeza de que a morte, por mais terrível que pareça, nunca terá a última palavra?